favor, Vivi. Muito bem, gente. Eu tinha conversado antes, sugerindo que as pessoas tenham um pouco de água para que ela seja magnetizada durante a prece inicial ou final pelos amigos que vão estar conosco, nos envolvendo com a sua proteção, a sua amorosidade e a água, sempre importante para a manutenção da nossa saúde. Queria sugerir que todos já possam ir abrindo a apostila que estamos estudando. Quem quiser ter algumas folhas de papel, lápis e caneta para alguma eventual psicografia durante o encontro, tudo perfeitamente válido. Então, agora que mais de vocês chegaram, com muita alegria que nós vamos começando mais uma semana, a última, por assim dizer, do mês de setembro, fazendo juntos, buscando mais uma oportunidade valiosa para nós em que vamos seguir estudando o tema geral da mediunidade e alguns detalhes que nos ajudem a conhecermos melhor os mecanismos desta verdadeira ciência do intercâmbio entre os desencarnados e nós no plano físico. Que todos vocês em casa, nos respectivos lares, onde vocês puderem estar, tudo esteja sendo devidamente preservado, um ambiente tranquilo, silencioso, os microfones devidamente, por enquanto, fechados, e a espiritualidade que tem estado sempre ao nosso lado. Amigos próximos, amigos do projeto da doutrina espírita e da mediunidade, que nos envolvam o tempo todo, como que nos ajudando a que os conteúdos que vamos examinando, eles sejam bem aproveitados por cada um de nós agora e sempre. Jesus amado, como sempre nós desejamos agradecer toda a inspiração, todos os conteúdos espirituais mais diferenciados e ligados aos benfeitores da humanidade, e por isto mesmo, como somos irmãos e amigos, como somos, sobretudo, espíritas, nós gostaríamos de entregar todos os fluidos, todas as energias, todas as vibrações que nossos pensamentos e sentimentos puderem mobilizar em prol de milhões e milhões de pessoas, de irmãos, hoje mesmo, necessitados em quaisquer dos muitos países em que a nossa grande família, humanidade terrena, se distribui. Tantas questões sérias, tantos enfermos, tanta violência, tantos conflitos, desavenças, desafeições, vitimando homens e mulheres, adultos e crianças ao redor do mundo. Por eles, desde logo, Senhor, pelos mecanismos divinos da oração, a nossa súplica silenciosa, para que todos estes espíritos envolvidos com o progresso da humanidade, eles possam estar
recolhendo as pequeninas doações aqui oferecidas e formando todo o projeto de benefícios àqueles que estão em sofrimento na Terra, tanto no plano físico, como, e sobretudo, espíritos desencarnados vivendo na escuridão, como que tão distantes da felicidade a que todos os filhos de Deus fazem jus. Assim sendo, confiantes na tua misericórdia, Senhor, na presença de Maria de Nazaré, de apóstolos, de discípulos, de cooperadores da imensa seara do amor cristão, nós vamos dando início ao nosso estudo, sem perdermos de vista quanta caridade se pode prestar em silêncio. Muito obrigado, amigos dos céus e da terra, e que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite para aqueles que possam ter chegado agora há pouco. Um prazer muito grande vê-los. E nós vamos, então, buscando a apostila. Não é? Espero que todos já a tenham. E nós estamos, meus amigos, recuperando um pouquinho da vez anterior, na página 46. Nós vimos no tema número 4 que ele é composto de 3 itens. Lembram? Espírito, matéria e fluidos. Matéria e espírito nós já estudamos nas vezes anteriores. E hoje nós podemos concluir este tema número 4 com os fluidos. O que nós já vimos? Nós ouvimos sobre fluido cósmico universal. É uma expressão que Allan Kardec utilizou, claro que durante a codificação kardeciana, mas na verdade é uma expressão antes dele, mais antiga que a própria doutrina, mas ele traz isso para dentro dos conteúdos doutrinários, não é? A outra ideia é a ideia de fluidos, segundo a ciência. Ciência comum, ciência básica, né? A ideia que envolve um pouquinho de física, um pouquinho de química. Fluidos são substâncias que podem escoar. Então, por enquanto, nós estamos falando de fluidos materiais, porque são fluidos que podem escoar, eles são como que compostos de moléculas, de átomos, de tal maneira que estamos mais ligados aos fluidos mais densos. Então, por exemplo, a água, o leite, o sangue humano ou o sangue dos animais, o plasma, que é um componente líquido do sangue de todos os mamíferos, por exemplo, né? Outra ideia de fluido é o fluido chamado vital, ou ectoplasma. Esse também é bem material, só que nós não enxergamos, porque ele se encontra como que dentro da realidade do corpo somático, biológico, físico, no mundo das células, dos tecidos e dos órgãos.
Então, é um fluido mesmo, porque ele pode escoar. Então, fluido vital, ectoplasma, líquidos de um modo geral, todos os líquidos. Então, por exemplo, o mercúrio é um metal, né? Uma substância, claro, na tabela periódica, que na temperatura ambiente se mostra líquido. Ele é um fluido. Outra ideia é a ideia dos gases. Então, se eu tenho uma caixa, um recipiente, seja com hidrogênio, hélio, nitrogênio, gás carbônico, ar atmosférico, tudo isto é fluídico, porque todos os gases são passíveis de escoamento. Então, essa é uma ideia para nós. Mas fluido cósmico universal é uma coisa muito mais sutil. Então, nós vamos começando a pensar em algo que, talvez nos tempos modernos, este fluido cósmico, o fluido primordial, ele tenha mais a ver com a ideia de campo e nem tanto de qualquer elemento material. Por isso que na divisão desse capítulo nós temos espírito, matéria e fluidos. E é isso que nós estamos examinando de volta na noite de hoje. Então, vamos à leitura. Fluido é a designação genérica dos líquidos e gases, porque, em oposição aos elementos sólidos, propriamente ditos, possuem a capacidade de escoar com grande facilidade. Classificados como matéria, esses fluidos, eu diria, originam-se, obviamente, do fluido universal, porque todos os elementos materiais e espirituais se originam do fluido cósmico universal. Allan Kardec anota: há um fluido etéreo que enche o espaço. Qual é a ideia de Kardec há mais de um século e meio atrás? Etéreo no sentido de sutilíssimo. Mas de tão sutil, ele não é material. Enfim, vamos ver isso depois. Que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, que, como nós já vimos da outra vez, esse éter não existe. Éter era algo que se pensava, físicos mais antigos, de antes de 1900, nos tempos de antes de Maxwell, com as equações de Maxwell que definem o eletromagnetismo, se pensava que as ondas elétricas e magnéticas necessitavam de um éter para que elas se deslocassem. Até que Maxwell e seus colegas de então, no final do século XIX, não é? Provam matematicamente de que o éter não existe e não é necessário para que as radiações eletromagnéticas se deem. Nunca mais isto precisou ser revisto pela ciência. Então, o que existe é o éter, substância química, né? A ideia de vários tipos, a propanona e outros que nós estudávamos, especialmente na química orgânica, né? Isso é outra coisa. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva. Reparem que mudam as expressões, mas é uma tentativa de pessoas utilizando o vocabulário humano em qualquer idioma, não é definirem isto, né? Tentarem chegar perto de algo que está muito distante de nós. Fluido cósmico universal e divino está em toda parte, sempre esteve.
é universal e por isto divino. Mas não é uma coisa que você trabalha num laboratório, numa cidade qualquer do nosso planeta. É algo muito mais primordial, muito mais original, muito mais perto de Deus. Então, esse é o fluido cósmico universal, também chamado de matéria cósmica primitiva. Mas por que matéria? Na falta de uma outra expressão melhor. Porque de material, ainda mais de matéria densa, como nós temos no planeta Terra, nas estrelas, não há nada comparável a isso. Geradora do mundo e dos seres. Por isso que ele é fundamentalmente primordial. São inerentes ao éter, numa ideia de uma nomenclatura antiga, as forças que presidiram às metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra com os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Então, reparem, nós estamos lidando com uma obra monumental kardeciana, o Livro dos Espíritos, de 166 anos atrás. E o codificador usou a terminologia própria da época. Não é? Então, quando ele fala em gravidade, magnetismo, eletricidade ativa, eram expressões de então. Só que isso nos dá a ideia do que nós chamamos as 4 grandes forças do universo. Então, ao que se conhece hoje, e já há muito tempo, existem 4 grandes forças, 4 grandes interações, 4 grandes campos. Então, um deles é o eletromagnético, que é uma mistura entre o elétrico e o magnético, que em essência quase sempre estão juntos. Por isso que a palavra é uma só. Existe o campo gravitacional, as interações com a gravidade do universo. São coisas universais que se prendem às galáxias, aos conglomerados galácticos, às estrelas, portanto, aos sóis, aos planetas e aos demais corpos celestes. E, a partir da mecânica quântica, da física moderna, surgiu a física nuclear. E na física nuclear nós temos 2 grandes forças diferentes. São nucleares, mas são diferentes. A nuclear forte, lá na intimidade do núcleo dos elementos materiais, que tem a ver com os nucleons, tem a ver com os prótons e os nêutrons, e as forças ou interações nucleares fracas, tem a ver com decaimento beta e umas outras coisas que não nos são familiares, vamos dizer. Né? Então, reparem, uma curiosidade interessante para nós, que estudamos ou desejamos compreender a natureza e, sobretudo, aspectos da criação. Então, reparem, quando nós falamos nas 4 grandes forças, são unicamente estas bem conhecidas. Existe uma 5ª força, vamos dizer,
a ser devidamente trabalhada ainda, né? Então, existe essa perspectiva, mas nós conhecemos mesmo, são as 4. Outra ideia para nós é que Einstein, quando viveu encarnado, claro, ele trabalhava a teoria da unificação. O que ele queria? Encontrar evidências de que as 4 forças, ou interações, ou campos, porque eu trabalho, qualquer um, com campo gravitacional, campo nuclear forte ou fraco, campo eletromagnético. Então, forças, interações ou campos que se ligam a esses 4 aspectos. Então, ele tentou unificar e ele conseguiu evoluir nisso, só ficou faltando a gravitação, porque ela é muito diferente. Então, não dá para incluí-la e buscando uma interação primordial, um campo primordial, uma força primordial. E isto tem a ver com a ideia do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, ele tem algo a ver com as ideias da física moderna e dos muitos físicos de sempre, de 1900 para cá, tentando, como Einstein tentou, ele trabalhou 19 anos nisso, a teoria da unificação. Essa procura continua, mas a lembrança de tudo isto é para que nós tenhamos ideia de que aquilo que o Espiritismo procura estudar não é diferente, não é a parte do que a ciência vem buscando compreender da realidade. Então, uma analogia, por enquanto, que nós podemos fazer é a do fluido cósmico universal, campo cósmico universal e o campo primordial que Einstein procurou estudar, né, em busca de algo primitivo, original. Então fica essa reflexão antes de nós seguirmos adiante. Muito bem, então essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, então ele segue até listar algumas delas. Seguindo e concluindo, os elementos fluídicos do plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes que, como energia, se expressam de diferentes formas. Sonora, que é outro tipo de contexto vibratório, claro. São ondas diferentes, vamos dizer assim. Luminosa, calorífica, eletromagnética e agora a inclusão da mental. Então, isso tem significado para nós. O que é o pensamento? O que são as atividades mentais? São radiações eletromagnéticas. Nós não temos uma comprovação científica disso, porque a ciência convencional, acadêmica, nunca se debruçou exatamente sobre isso. Então, é uma sugestão por causa do que se conhece do eletromagnetismo clássico. Não é? A dualidade onda-partícula, a ideia da telepatia, por exemplo, não é? E da mecânica ondulatória, de tal maneira que se o pensamento vai lá longe, percorrendo distâncias imensas, ele há de ter algo semelhante ao eletromagnetismo. Mas Kardec não conheceu nada disso. A física dos tempos da codificação era uma física ainda muito acanhada. A física mudou muito do 14 de dezembro de 1900 para frente. E vem mudando até hoje. Mas aquelas 4 interações, elas continuam muito bem sedimentadas, estudadas de uma maneira muito completa, e nós não vamos ver mudanças a curto prazo de tudo isto.
Então, uma ideia para nós é a ideia de André Luiz, que, claro, através de Chico Xavier, veio bem depois, e em alguns livros de André Luiz, nós vamos encontrar ele dizendo que o pensamento é radiação eletromagnética. Então, se o Espiritismo é uma doutrina revelatória, André, pós-Kardec, nos dá uma ideia sobre o que é o pensamento. Algo, aliás, que faz todo sentido. Mas o próprio André Luiz, quando ele diz isso, ele também diz que não é uma radiação eletromagnética comum. Pelo contrário, ele diz, na verdade, que é uma radiação com uma velocidade muito maior do que a da luz. Se ele diz isso, em pleno século XX, onde nós já tínhamos a mecânica quântica, tanto quanto tínhamos a relatividade geral e especial, por Einstein também, o que acontece? Ele está meio que nos dizendo nas entrelinhas, e para quem estudou um pouquinho, já nem nas entrelinhas é que o pensamento se relaciona com um mecanismo de natureza quântica. Isso nós podemos voltar numa outra ocasião, aprofundar um pouquinho, e um dia me lembrem de voltar a conversar, já fizemos isto com alguns de vocês, sobre a experiência de um físico mexicano chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum. Mas vamos adiante para seguirmos um pouquinho mais no que mais nos é útil hoje. Então, vejam lá. Importa assinalar que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob dois estados distintos. Vejam, A e B, claro. O da eterização, ele volta a usar a palavra éter, ou de imponderabilidade, porque de tão sutil, né? Ele até coloca uma qualidade do que não se pode pesar, porque não há como colocar isso numa mesma balança de precisão. Considerado o estado normal primitivo, raiz, original e divino. Comum no plano espiritual, não é uniforme, sofrendo infinitas variações, muito além das que ocorrem no plano material. Ou seja, nos dá uma ideia bonita de que há muito mais do que nós aqui na Terra conhecemos. Quando eu digo na Terra, como encarnados, porque no mundo espiritual, o conhecimento para os que vivem nas esferas mais altas, na erraticidade, é muito além do que nós já como que descobrimos do que existe na natureza. Muito bem, e o item B, o da materialização ou de ponderabilidade, que pode ser pesado, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro, como se a matéria sempre viesse do imponderável. É algo mais ou menos assim. Estes predominam no plano físico. Tais estados não são absolutos e têm um ponto intermediário, que é, segundo os espíritos superiores, o da transformação do fluido em matéria tangível. Lembra a dificuldade da terminologia? Porque fluido, quando ele coloca aqui, é o fluido imponderável. E nós já vimos quantos exemplos de elementos fluídicos, até de matéria densa, como os líquidos convencionais, como o ectoplasma. O ectoplasma humano e dos vegetais e dos animais é uma coisa bem de matéria densa, mas não é visível com facilidade.
Então, essa é uma questão para nós, né? Isso tem a ver com mediunidade, isso tem a ver com os passes, isso tem a ver com as orações, isso tem a ver com o pensamento, com as irradiações. Tem coisas lindas aí misturando isso tudo. E, por último, para finalizar aqui, a ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos, como a psicografia, a psicofonia, a mediunidade de cura, as materializações, não é? A vidência, tudo envolve estes aspectos, né, que nós temos aqui e estamos examinando aos poucos. Então, eu até poderia abrir agora para as perguntas sobre estes 3 itens que na reunião anterior e hoje nós estamos considerando. Mas eu penso que seja melhor nós já começarmos o tema número 5 e adiantarmos e vermos as questões de vocês um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá para a página agora, que é a página 51, e vamos trabalhar o início do tema número 5. Está bem, gente? Então, vamos lá. Perispírito e princípio vital. Quem é que tem perispírito? Todo mundo. Quem é que tem perispírito? A mesma pergunta, mas num outro sentido. Então, nós aprendemos o perispírito quanto à natureza humana. Então, encarnados, obviamente, têm perispírito, até porque ele é o elemento de ligação entre a alma e o corpo. Só que, já vimos isto, os desencarnados também têm perispírito, igualzinho ao que o encarnado tem. Aliás, vale a lembrança, quando um médium tem duvidência, ele comenta, olha, adentraram alguns espíritos na reunião, no recinto, no ambiente, sejam espíritos de qualquer natureza, entre bons e outros nem tanto. O médium está vendo o perispírito dos desencarnados. Por isso ele pode vê-los. Por isso os desencarnados interagem com os médiuns de várias maneiras, porque eles também têm perispíritos. E nós vamos ver hoje, amanhã ou depois, que a atividade mediúnica se dá a partir do entrosamento entre desencarnados e encarnados por intermédio do perispírito de ambos, dos espíritos com dos médiuns. Então, depois desse pequeno preâmbulo, vamos ver o início da apostila no número 5. Como após a morte do corpo físico, os espíritos vivem invisíveis entre nós, porque se encontram em outra dimensão da matéria, é natural que queiram se comunicar com os encarnados. Mas como é feita esta comunicação? A resposta a esta pergunta encontra-se na compreensão do perispírito, sua natureza, funções e propriedades. Allan Kardec afirma, 2 pontos. Antes de ver o que ele vai afirmar, voltando ao item anterior um pouquinho, fica para nós uma ideia
de que os animais, pensando, por exemplo, com muito mais razão, nos mamíferos, eles também têm perispírito. Claro que de uma maneira análoga e com elementos constitutivos semelhantes. Mas cada ser, dentro da sua condição evolutiva, há de ter um perispírito característico. Mas se faz toda uma analogia entre o perispírito humano. Eu até poderia buscar um limite, uma ameba, uma célula isolada, viva, ela tem algo semelhante a um perispírito. E, obviamente, no outro extremo está a condição humana, envolvendo desencarnados e envolvendo encarnados também. Numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram-nos à conclusão de que há no homem encarnado 3 componentes: a alma ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. 2, o corpo, envoltório material e grosseiro, que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Projetos reencarnatórios com vistas à evolução de cada um. Na Terra. Em outros lugares, não necessariamente o processo evolutivo se dá do mesmo modo. Em muitos lugares, sim, mas em outros, não. E o terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Seguindo, em O Livro dos Espíritos consta que a natureza vaporosa, semimaterial do perispírito permite ao espírito poder de elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Apenas com um comentário, onde queira, mas que possa fazê-lo. Porque o grau de liberdade dos desencarnados humanos, eles se, vamos dizer, limitam a esferas de atuação que cada um que evoluiu moralmente, espiritualmente até certo ponto, tem esse grau de liberdade. Porque os que não evoluíram, sobretudo na Terra, que é um planeta muito atrasado, as limitações quanto a deslocamento, vamos dizer, espacial e temporal, é muito grande. Quanto mais evoluído o indivíduo, mais longe ele pode seguir pela sua vontade e pelos seus pensamentos. Então, é importante nós lembrarmos isso. Transportar-se onde queira, claro que dentro das limitações naturais, com vistas à evolução, que é uma coisa muito pessoal, não é? Elevar-se na atmosfera. Mas sendo o perispírito o elo de ligação entre o espírito e o corpo material, ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É uma expressão linda, é uma palavra muito bonita. E aqui sendo usado para uma matéria muito sutil. Porque vejam uma questão, o perispírito, ele é semimaterial, mas o que é semimaterial é material, ainda assim. É o princípio da vida orgânica, mas não é o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. E não é, além disso, o agente das sensações exteriores.
o perispírito é extremamente sensível. Se o corpo tem os órgãos, 2 sentidos, e eles são elementos vitais, de certo modo, para a vida humana, de um modo geral, os órgãos dos sentidos, o sistema nervoso central e periférico, os nervos periféricos, tudo isso se relaciona intimamente com o corpo astral do perispírito humano. O corpo astral, ele tem sistema nervoso, ele tem tudo que a condição biológica possui. E há uma íntima relação entre elementos semelhantes, só que o mais sutil, original, do modelo organizador biológico, e aquele da biologia densa do ser encarnado, que é a vestimenta física. Muito bem, seguindo adiante, o perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo, ainda que, em sua constituição, os elementos básicos sejam retirados do mundo onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado. Ou seja, dito de uma maneira talvez mais compreensível, se um de vocês, por uma questão evolutiva, por uma programação, vai viver em Júpiter por 1.500 anos, a pessoa que vai para lá, ela deixa na Terra os componentes mais densos, mais materiais do seu perispírito. Porque estes elementos são terrenos, são como que particulares daqui. E eles não serão necessários em Júpiter. Chegando lá, é uma longa viagem, mas chegando lá, o que acontece? Você vai assimilar, incorporar elementos bem fluídicos da natureza da vida em Júpiter, para você poder viver por lá, para você interagir com os outros todos que lá estão. Como aqueles que, por exemplo, vieram de Capela, deixaram em Capela a sua condição semimaterial, perispirítica, lá. E trouxeram os aspectos mais sutis dos seus perispíritos. Quando chegaram aqui, eles se revestiram dos aspectos particulares, moleculares, atômicos da Terra. Então, isso é uma reflexão interessante para nós. Muito bem, vamos ver mais um pouquinho e vamos ver as questões de vocês. O perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo. Ainda que, em sua constituição, os elementos básicos sejam retirados do mundo onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado. Resulta disso este fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, página seguinte, em todos, o corpo produz
os mesmos efeitos. As necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que os naturais deste mundo. Pois bem, meus amigos, creio que por hoje, estes aspectos teóricos já nos levam a algumas reflexões. Nós podemos interromper por aqui. Vamos retomar isto na semana que vem e devemos concluir este tema número 5, todo ele relacionado ao perispírito e ao princípio vital. Fica a dica para quem quiser hoje ou amanhã já ir fazendo a leitura, e vendo as suas dúvidas até que nos vejamos de novo na semana que vem, portanto já no mês de outubro. Pode ser? Então, meus amigos, temos uns minutinhos e eu queria abrir para dúvidas, contribuições, questões que vocês queiram trazer, claro que sobre a temática que nós estamos examinando. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida no que diz respeito à física do pensamento. Aqui no mundo físico, as ondas eletromagnéticas são limitadas com a velocidade da luz. E o André Luiz diz que as ondas eletromagnéticas que formam o pensamento, eles têm a velocidade superior à da luz lá no mundo astral. Aí eu estava pensando como é que isso pode acontecer. Aí, na minha cabeça, tem duas opções, né? Uma seria que se essa onda eletromagnética se dividisse nos dois meios, né? No meio físico e no meio astral. E cada uma andasse com uma velocidade diferente. Uma opção que veio na minha cabeça. E a outra seria que o pensamento tivesse um fator quântico, que aí realmente sairia fora do conceito de velocidade de espaço sobre tempo, né? Porque seria um atalho. Eu penso nessas duas hipóteses. O que o senhor acha? Olha, o senhor, você pode perguntar mais adiante, talvez até ele te responda, né? Mas vai tentando. Ele não está para certas perguntas comuns da nossa condição, viu, Sérgio? Mas assim, a ideia qual é? A sua primeira hipótese é bacana, é interessante, é uma elucubração da sua parte. Eu não conheço isto, né? Mas o que tudo indica, até porque não existe outra opção, como eu havia comentado, eu não sei se você acompanhava, eu justo lá no início teria lembrado de André Luiz, como você lembrou de novo agora, e ele diz que o pensamento humano ele é de velocidade superior à da luz. Então, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade limite do eletromagnetismo clássico. Quando André Luiz ele fala em velocidade acima da luz, ele não quis, por alguma razão doutrinária, e eu tenho algumas hipóteses, ele poderia ter colocado em algumas obras dele, André Luiz, por Chico Xavier, a expressão quântico.
mas ele foi orientado por Emmanuel a não usar. Por quê? Porque as questões da física quântica são muito sérias. E eles já sabiam que esse adjetivo de que algo é quântico seria, por muitas pessoas, utilizado indevidamente, como é hoje. Então, o que é essencialmente quântico, é preciso se usar essa palavra, mas não do jeito que ela vem sendo utilizada há muitas décadas. Sobretudo agora, porque você dizer hoje que alguma coisa é quântico chama a atenção de todo mundo e acaba virando um produto à venda. Na internet isso está repleto. Então, qual é a ideia? Emmanuel, vou brincar com vocês, ele me disse isso outro dia, olha, não podíamos, naquela altura, começar a trabalhar essa expressão. Então, como é que ele trabalha para dizer que é quântico? Como você colocou na segunda opção, quando ele diz que a velocidade é acima da luz. Qualquer coisa de velocidade acima da luz é quântico. Então, um dia, não sei se hoje, mas um dia, talvez melhor, nós podemos falar durante 15 minutinhos sobre mecânica quântica. O que é de verdade? E aí nós vamos ver equação de Schrödinger, nós vamos ver a ideia de colapso da função de onda, nós vamos ver entrelaçamento quântico, entanglement. Então, tudo isto já é algo de mais de um século. E qualquer um de nós que estude isso um pouquinho tem para si um melhor entendimento da natureza e do universo. Por quê? Porque tudo é quântico, no certo sentido. Mas nós precisamos entender para usar estas coisas de uma maneira própria. Então, a mecânica quântica serve para o infinitamente pequeno, para o mundo microscópico. Estamos aqui na física de partículas elementares. Quarks e leptons e coisas do gênero. Então, o pensamento, tudo indica, de natureza eletromagnética, mas com uma velocidade que é 10.000 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Isso é quântico. E quem nos deu uma ideia muito boa sobre isso, fica a dica, mas em outro momento nós podemos ver de perto, é a experiência que eu comentei antes. Jacobo Grimberg Zilberbaum. E aí é uma experiência muito interessante, mas eu acho que Faraday. Oi? Gaiola de Faraday? Desculpe, eu não ouvi. É da gaiola de Faraday? Envolve a gaiola de Faraday, mas não só. A gaiola de Faraday é algo para se tentar ter certeza de que não é uma radiação eletromagnética comum. Mas é esse experimento. Depois eu vou, amanhã, quem sabe, postar aqui no grupo alguns pequenos estudos ligados. Por exemplo, quando hoje eu vi a palavra quintessência, eu vou postar um artigo escrito que foi publicado em Reformador, que é a revista da FEB, exatamente tendo este título, A Quintessência do Universo. Pode ser interessante que vocês façam essa leitura. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Paula, eu acho que eu tinha visto você levantando a mão. Sim, boa noite. Eu queria saber o seguinte: você falou de se o espírito vai viver em outro mundo, outro planeta, exemplo Capela, ele continua podendo entrar em contato com entes queridos, por exemplo, que estiverem na Terra?
Ou ele perde completamente, não sei. Paula, olha só, ele não perde, ninguém perde nada. Uhum, Não é? Tudo depende das condições morais e espirituais que nos dão um grau de liberdade individual, pessoal, maior ou menor. Então, a uhum, distância para a capela é uma distância enorme. Mesmo com a velocidade da luz, ou 10.000 vezes mais, há todo um deslocamento a se fazer. Então, não é uma coisa para ficar indo e vindo, uhum, porque as distâncias são enormes. uhum, Mas o grau de liberdade depende da evolução pessoal de cada um. De tal maneira que você pode requerer um tempo para ir e para voltar, mas, na medida ainda mais que o pensamento é dessa natureza, tudo fica mais fácil. Então, se você tem um amor que vive num mundo distante, de certo modo, nunca deixaram de estar juntos. uhum, Mas outra coisa é conviverem. Outra coisa trocarem pensamentos e sentimentos. Aí há algumas exigências da natureza de cada um e da natureza do universo. uhum, Leis, dito de uma outra maneira, leis divinas todas. uhum, Muito bem, Paula, gostei da pergunta. Não é? uhum, Mas uma lembrança, não é? Quando os capelinos vieram para cá, e vieram milhões, foram reencarnando nas civilizações antigas, sobretudo egípcia e grega, viveram uma saudade intraduzível no vocabulário humano. E foi esse um dos mecanismos divinos para que os que vieram expulsos de lá para cá, a saudade da sua casa, do seu lar, dos seus amores, das suas famílias, dos seus afins, fizeram com que uma grande parte, mesmo na Terra, com uma ou duas ou três reencarnações, fizessem tanto por eles próprios que foram liberados daqui e voltaram para lá, para uhum, seguirem com seus afins, amores, para uhum. que vivessem alegremente, como um prêmio natural. Não é uma medalha de honra ao mérito, mas é uma outorga divina. De uma prova enorme para eles, né? E Uhum, muitos, por um outro tipo de amor, se uhum, afinizaram com Jesus, com o uhum. Cristo da Terra, com os seus prepostos. Porque E Capela tem um Cristo. tem todos os mundos e humanidades, cada um tem o seu. Tudo de natureza elevadíssima. Então, não só se afinizaram, mas começaram a desenvolver amores e afinidades aqui mesmo. E mesmo tendo grau de liberdade para retornarem para a capela, optaram por seguirem a sua evolução na família terrena. Isso se chama renúncia, e é Renúncia. uma das formas mais lindas do amor universal. Renúncia também pelo fato da Terra ser muito menos evoluído que Capela, é isso? Claro, claro. E abrir é como se você abrisse mão, analogamente, de viver no paraíso, Mundo porque melhor. Capela era, relativamente à Terra, há 140 mil anos, um paraíso. Uhum, Muito uhum. bem, Paulo. Obrigada. Capela já está no mundo de
regeneração, no momento de regeneração? Já, vamos dizer Além- assim, bem longe de uma etapa introdutória, como um dia a Terra terá. Eles estão há mais de 100 mil anos. Sírios, então, há 1 milhão de anos. Muito bem. Então, alguma outra questão? Se couber, boa noite. Rapidamente, eu queria perguntar, doutor Sérgio, em relação ao perispírito, que é um assunto também bem interessante. Eu recordo da obra Urânia, do Camille Flammarion, onde ele fala, em dado momento, que os seres, alguns mundos, os seres possuem até 26 centímetros. Né? E aqui nós lemos há pouco que o perispírito ele reflete o grau de evolução. E a gente sabe que a proporção que o espírito evolui, digamos que vamos perdendo o perispírito, né? E eu queria entender se, por exemplo, eu acho que eu li isso no Livro dos Espíritos, eu não recordo, mas, por exemplo, o espírito crístico, o espírito puro, ele tem perispírito ou ele vai se confundindo? Como é que seria? Olha, uma ideia, uma reflexão simples, é que estes espíritos, eles são energia pura. A ideia de que são puros também tem a ver quando você tenta pensar em matéria. Eles não têm mais, e, em geral, nunca tiveram, como Jesus de Nazaré, nenhuma ligação com nada do ponto de vista material, molecular, atômico ou subatômico. Por quê? Porque nós não pensávamos assim, mas matéria é o grau mais grosseiro de qualquer coisa do universo, que na verdade só existe por nossa causa, porque nós somos tão imperfeitos que temos que ter um lugar para evoluir. Olha, então toma aí umas galáxias, umas estrelas, uns planetas e tratem de fazer aí a sua evolução, porque a verdadeira vida nada tem a ver com o que é visível e tangível. Então, quando Jesus veio à Terra, ele sai do seu trono solar, viaja 150 milhões de quilômetros até chegar aqui. E aí, então, ele sofre, entre aspas e sem aspas, todo um processo de revestimentos progressivos ainda na superfície do Sol, envolvendo túnicas iônicas, atômicas, moleculares. Ele vai, nesse processo, se revestindo de elementos cada vez mais materiais. Então, ele adquire uma forma humana. E aí ele busca o ectoplasma de Maria de Nazaré, dos vinhedos e dos trigais puros da Galileia, e forma um corpo visível e tangível. Jesus nunca reencarnou. Jesus não teve corpo como os nossos. É um processo de ectoplasmia, de materialização. Ele não teria a menor chance de não destruir o óvulo se ele precisasse de uma concepção a partir de Maria e de José. Enfim, esse é um outro capítulo, um outro tema para nós debatermos um dia e vermos com carinho. Então, quando ele volta, ele deixa tudo que ele usou, ele vai deixando nos lugares originais. Então, os espíritos crísticos puros, puríssimos, tanto os que sempre foram puros, tanto os que alcançaram, depois das quedas, a condição de volta da pureza,
não tem mais nada a ver com a matéria. A matéria atômica molecular é o grau mais rudimentar do universo divino. Não sei se eu te respondi. Legal. Obrigado pela pergunta. Então, alguém mais? Posso Oi, fazer uma perguntinha? pode. Como é que você se chama? Viviane? É a Pois própria. não, pois não, diga lá. Estava aqui pensando nessa parte do perispírito, né? Que está diretamente relacionado à mediunidade. E aí, quando li aquela frase, mais por último ali, né? Que a Constituição nunca é igual, né? Dentre as pessoas. E aí, tentando fazer essa correlação, tentando tirar outras variáveis que têm a ver com a mediunidade, né? A história dessa alma, suas necessidades, suas características, enfim. Existe algo somente do perispírito que seja comum a todos os médiuns, ou se existe, é comum, mas é muito parecido, ou cada médium pode ter uma característica diferente, por isso as características mediúnicas daquele médium são diferentes. Assim. Tirando as outras variáveis, pensando só no perispírito. Assim. Por que um médium, pensando no perispírito, tem alguma diferença entre um médium que tem características tais e tais e tais de desenvolvimento mediúnico, ou não, é tudo parecido, é tudo muito igual e também não tem diferença entre o médium ostensivo e o não ostensivo? Boa pergunta. Mas olha só, uma primeira ideia que a sua questão nos faz lembrar é que há médiuns e médiuns de condições morais completamente diferentes. E essas condições evolutivas espirituais fazem com que a natureza do perispírito seja muito variável. Ou seja, a mediunidade em si pode estar sendo consciente ou ignorada, vivida por A, B e C do alfabeto inteiro da Terra, com pessoas ou por pessoas muito pouco evoluídas. E que a interação delas é, em geral, com o mundo inferior. Na própria Terra, com espíritos andrajosos, perversos. E elas são médiums destes espíritos trevosos ou abissais. Todos os dias, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, essas pessoas são muito endividadas, erraram muito. Então, elas têm obrigatoriamente, como consequência, perispíritos muito densos, muito materiais. Ponto. Isso é uma coisa. Então, há toda uma gradação de médiums de condições morais bem limitadas, medianas ou muito elevadas. Então, por exemplo, Pietro Baldi é um espírito que foi Pedro apóstolo. Como é que é o perispírito dele? Como é que é o perispírito de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Francisco Cândido Xavier, mas também de médiums anônimos, que têm uma mediunidade que às vezes nem são espíritas, mas são sensíveis, são sensitivos. A sua sensibilidade, porque eles são evoluídos, no dia a dia também são úteis para a inspiração, para as melhores escolhas, para serem ajudados pelos benfeitores, que por tudo que já são, eles querem vê-los mais evoluídos. Então, isso não tem uma particularidade. Outra questão, Vivi, que é importante lembrar, é que o perispírito não é um bloco,
uma coisa única. Já vimos e vamos ver isso melhor outro dia. Nós temos o astral, então existe uma divisão trina, ternária, corpo físico, perispírito e alma. Agora, eu posso, por algumas razões, estudar e subdividir o perispírito. Aí eu vou lá para o corpo e encontro o duplo etérico. Aí já fora do corpo eu tenho o astral, o mental inferior, mental superior, búdico e átmico. E tudo isso tem implicações fisiológicas, tanto de fisiologia das relações com o corpo, mas de fisiologia da alma. Então, é difícil ter uma ideia exata, porque eu pelo menos tenho dificuldade. A diversidade é muito grande. Porque, assim, não dá para a gente correlacionar evolução moral com capacidade mediúnica e diversidade mediúnica de ninguém. Né? Não, a minha pergunta era exatamente nesse sentido, excluindo isso, que a gente sabe que não tem uma correlação direta, óbvio que Chico é uma alma, um espírito completamente evoluído, e tem a capacidade mediúnica incomparável, né, Pietro Baldi, todos esses, mas esses têm a ver com a evolução moral. Mas a gente sabe que tem médiuns comuns, pessoas, espíritos medianos, que são médiums, assim, né? A minha dúvida era se tem algo inerente ao perispírito, dentro das próprias características de plasticidade, enfim, de coisas do próprio perispírito, que facilitam a capacidade mediúnica e a variabilidade desse médium, assim, dentro da mediunidade. Porque a questão moral é fácil de entender, mas tem médiums que têm uma questão mediúnica importante, muito ostensiva, e que não tem relação necessariamente com a evolução moral, né? Por isso que eu perguntei. Isso tem muito a ver também, Vivi, com elementos que facilitam o desdobramento. E o perispírito é preciso se expandir, sair do corpo. E quanto mais ele tem sutileza, menos matéria por evolução do seu proprietário, ele é mais expansível. Quanto mais expansível ele é, maior o leque de contatos, afinidades e acoplamentos com entidades de níveis variados de evolução, sobretudo para o alto. E aí cada médium é como se, em geral, isso tudo também não é vamos dizer, exatamente assim, mas cada médium tem o seu leque o seu espectro de possibilidades de sintonia vibratória com desencarnados. E até com encarnados, porque o encarnado contribui e vem com o seu perispírito. Por isso que existe incorporações em corpo mental, como se diz. Enfim, sigamos estudando, pensando e refletindo isso tudo. Obrigado. Então, queridos, são agora já uma certa hora. Vocês podem também deixar as perguntas anotadas para a semana que vem. Nós podemos, então, agora irmos nos preparando para uma nossa prece, uma corrente magnética, eu diria, em que nós vamos poder utilizar as potencialidades que Deus nos deu, não é? Mas em prol dos necessitados. O que também não é, gente, uma forma de nós sermos gratos a Deus pelo conhecimento, pelas condições que usufruímos hoje, em qualquer sentido, né? E uma forma de gratidão é a caridade. É isto, gente. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma música, e é aquela como que habitual.
Então, aqueles que chegaram depois, busquem um pouquinho de água, se já não fizeram. Tenham, se quiserem, nomes de todos que vocês queiram que a espiritualidade ajude mais diretamente, incluindo tanto encarnados como desencarnados. Então, meus amigos, nós vamos como que nos recolhendo do dia a dia e dos nossos afazeres, vamos deixando de lado as preocupações, os interesses mais simples da vida e exercitarmos a caridade desinteressada, mais pura, nos dando conta das dificuldades vividas por milhões de pessoas na realidade cotidiana do planeta Terra, por assim dizer, em todos os países, sobretudo em alguns, onde os dramas de encarnados e de desencarnados são tão expressivos. Senhor e Mestre, somos um grupo familiar espírita. E finalizando o nosso encontro de hoje, nós nos abraçamos, agradecendo a Deus e ao Senhor pela vida nas condições atuais. E buscando que sejamos úteis, compreendendo que temos o fluido vital, o magnetismo humano nas nossas células, de todo o nosso corpo físico. E já entendemos tudo isto como o patrimônio da vida biológica e que ele pode ser oferecido, movimentado, distribuído, sobretudo como agora, dentro de uma intenção de todos aqui, em tuas mãos, Jesus. Vamos nos lembrando dos nossos anjos de guarda, dos espíritos familiares, dos guias, mentores, espíritos mais adiantados do que nós e que têm toda uma visão da realidade do sofrimento de indivíduos dos dois lados, de famílias inteiras, de cidades, de países. E por isto, Jesus, nós nos damos as mãos. Nós, por assim dizer, formamos uma corrente de solidariedade em volta do planeta, como se estivéssemos com milhões de espíritos elevados, bondosos, percorrendo a linha do Equador, de mãos dadas, felizes ao fazermos algo que seja tornado útil, porque sob a égide do teu amor. Muitos países no hemisfério norte, outro tanto ao sul, países orientais e ocidentais, encontros de latitudes e longitudes. E nós vamos lembrando de todos, nos 5 continentes,
olhando tudo de cima, mas ao mesmo tempo nos enfronhando em cada um dos lares da terra, onde as famílias mais ou menos numerosas estão vivendo as vicissitudes dos tempos atuais. E o nosso objetivo, sobretudo, é a benefício dos lugares onde as dores humanas prevaleçam. Dores físicas, dores morais. Crianças e adultos, jovens, idosos, bebês recém-nascidos, mulheres grávidas, pessoas doentes nos milhões de hospitais, abrangendo a vida material e o mundo dos espíritos. São todos nossos irmãos. Pode ser que não os conheçamos de perto, mas que importa isto, não é, Jesus? A eles nós devemos amor, solidariedade, expansão de benefícios para que as vidas deles todos possam ter alívio, haver libertação, cura, prosperidade e paz. E todos esses espíritos lindos que deixaram as esferas da maior elevação e vêm ao nosso encontro, sabendo da nossa pequenez, para nos ajudarem num projeto bem simples, mas de amor e caridade. E por isto, auscultando todos os corações por aqui, eles logo vêm ter conosco. Estão também envolvendo o planeta como qualquer um de nós. Mas que para tanto precisamos esquecer de nós mesmos, renunciando a eventuais conquistas de auxílios para nós mesmos, valorizando a vida alheia, o bem-estar do próximo, de todos, no nosso mundo querido, governado por Ti, Senhor, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, o Messias prometido, o pastor de todas as ovelhas, o médico sublime, o Alfa e o Ômega, o Filho do Homem, o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Jesus, a todas estas ovelhas espalhadas na terra, perfazendo inúmeros apriscos. E sendo assim, Jesus, conta conosco, agora e sempre. Muito obrigado, amigos espirituais, que nos supervisionam, nos dirigem e nos acompanham toda vez que nós abrimos mão de realizações pessoais, pensando nas necessidades de quem quer que seja.
dos muitos e muitos da grande família da querida Terra. Obrigado, amigos do céu e da terra. Obrigado hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Todos bem, gente? Então, ficamos ou vamos embora? Eu estou ouvindo algumas respostas. Por que eu fui perguntar, né? Então, queridos, hoje, 25 de setembro, vamos nos despedindo. Semana que vem retomamos o nosso estudo. Guardem as perguntas e eu devo postar amanhã ou depois alguns textos interessantes que têm a ver, claro, com o estudo da noite de hoje. Tá bom, gente? Um abraço carinhoso Obrigado, e Sérgio. até lá. Boa noite.